E Deus está no teu interior, e a meditação para chegar nele, né? Medite em si mesmo. Mas se existe essa iluminação de todo homem, né, é possível a pessoa, pela razão, ela chegar bem perto de verdades, que era o pressuposto dos escolásticos. Vai chegar bem perto através da razão, até um limite, né? Mas dá para chegar bem perto. Bom, Marcos, essa questão da luz, que o André são as chaves, ou as outras possibilidades, né? A filosofia moderna acredita mais na luz natural da razão, ou seja, a própria razão ela tem uma capacidade iluminadora, e é a partir dessa capacidade que ela consegue conceber a verdade. Outra possibilidade seria essa ideia da iluminação, aí já é um conceito mais cristão, né? O Deus que ilumina a gente a conhecer a verdade. Parece que a gente tem três posições aí diferentes, né? Uma a platônica, né? Originalmente, né? Das cópias, né? Que a gente vai conhecer. A do Agostinho, que é a luz incriada, que ele diz que é o próprio verbo, né? Que vai instruindo a gente para que a gente reconheça as coisas. E a do Scotus, que depois alguns escolásticos vão seguir, que é possível conciliar com a fé cristã, de acordo com o próprio Scotus, né? De que Deus já fez o intelecto com essa habilidade de percepção. Aí escolher uma dessas daí. Você falou três seriam o que no caso? Deus ilumina, o próprio intelecto tem luz. Terceiro? Terceira é a de Platão, né? De que a gente reconhece. Ah, sim, de rememoração. Então mudar o conceito de mais ou menos. Uma é o conceito. O do Platão é inatismo, né? Você tem ideias inatas que estão contigo. Só fazer um comentário, eu acho que talvez a chave para entender João, ou Marcos, não quero dar resposta aqui, mas o que eu noto muitas vezes, a gente impõe sobre o texto bíblico categorias que não estão nela. E uma delas é a categoria do indivíduo, que é uma categoria extremamente moderna. Então talvez eu ache que a grande chave, eu também não quero dar resposta aqui, mas eu tenho essa impressão, e a minha questão fundamental é uma coisa que você mesmo me ensinou, como sendo o grande princípio da hermenêutica, e que, cara, eu tenho isso na cabeça, não sei como aplicar muitas vezes. Mas é o princípio de qual é a intenção do autor, quando ele escreveu o que ele escreveu. Então me parece que João está querendo expressar isso. O mundo que estava em trevas viu a luz. Que ilumina os homens. Né? E a partir dele que é a luz, por quê? Porque quem ele é em João? É importante que ele seja a luz, porque ele é o que em João? Ele é a própria verdade. E sem a luz eu não consigo identificar a verdade. Mais geral, não indivíduo. Então talvez o que talvez seja uma maneira de que não seja só o indivíduo, mas sim. Ele sendo a verdade, eu não conseguiria nem perceber essa verdade se eu não tivesse luz para. E ele é essa própria luz. E ele faz o contraste com o contexto, o João Batista, uma coisa aqui no verso 7. Ele fala a fim de todos virem a crer por intermédio dele, mas todos não são. E outra coisa. Mas ele está falando de João. Ele está falando de João, nesse caso é João. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que liga ao mundo e ilumina todo mundo. Então ele faz o contraste, né, entre as trevas. Ou seja, a intenção dele é falar sobre salvação mesmo. Verdade aí não é toda verdade. Não só a capacidade de perceber as verdades. É interessante que para o Agostinho existe todo um percurso pela interioridade que tem de ser feito para encontrar a verdade na interioridade. Ele não está com isso dizendo que o homem é capaz, pelo contrário, ele está dizendo que o homem é dependente dessa luz incriada. Por isso ele tem que fazer um percurso para o interior, para lá dentro se encontrar com a verdade que é revelada por meio da luz incriada. Então vem de fora, mas ao mesmo tempo está dentro. É um negócio interessante. Bom, segunda coisa que eu queria falar só nas colocações, a Dalí falou uma coisa interessante que depois eu queria conhecer melhor. A gente teve 2 semestres de Platão na escola, eu não tive nenhum de Platão ainda, mas eu já tive. Ele teve de Platão que eu tive de Aristóteles na faculdade. Juntos os dois aí. Juntos os dois ajuda um pouco. Eu tive um só de Aristóteles. Eu estou indo agora para o 5º semestre de Aristóteles, só para você ter uma ideia. Não, depende muito do professor, cara. É muito mais uma função do acaso do que de um plano prévio. Você falou que às vezes no mundo que tem 2 maneiras de interpretar Platão. Uma é entender que existe uma realidade inobservável e outra que essa realidade que de fato esse mundo existe. A outra é identificar que não. Na verdade
existe uma realidade intelectual e Platão se remete a essa realidade intelectual como sendo o mundo das ideias. Então é um exercício meramente intelectual esse de buscar esse ideal. Né? Essa é uma tendência moderna de entender assim. Assim. De modo geral, hoje os intérpretes querem mais essa direção. Mas ainda tem intérpretes que vão dizer que Platão acreditava no mundo mesmo, onde a alma esteve lá e ela viu as coisas ideais, e depois na encarnação ela se esqueceu de tudo isso. Então agora o que o filósofo tem que fazer é ficar fazendo pergunta, até por isso que a estratégia dele é de pergunta e resposta, é só perguntar, para forçar a alma a se lembrar do que viu lá no mundo das ideias. É aquilo que o Platão chama de dialética, né? Que é um pouco diferente do nosso conceito de dialética moderna. Agora, mesmo hoje, os que acreditam, os intérpretes, que essa é a tendência atual, de que Platão não acreditava no mundo, que a alma foi e tal, mas que é só um exercício intelectual, mesmo esses reconhecem que é um ponto cinza. Não dá para saber se Platão acreditava nessas coisas ou não. Se ele estava usando a linguagem mítica para falar para falar de filosofia, ou se ele acreditava mesmo nesse universo ideal. Deixa eu só pegar aqui, eu não tenho um texto que eu vou ler que não está com vocês, que eu queria testar na leitura. Até que ponto Plotino não entende exatamente isso, de que de fato existia esse mundo da qual a alma veio. Eu vou fazer a leitura aqui, eu não planejei, mas só para a gente identificar se é isso mesmo. Ó. O texto chama Sobre a Descida da Alma nos Corpos. O texto, mas sim, leio. Psicografado por Chico Xavier. Se for sexta-feira 13. Deixa eu ler aqui. Então. Olha lá, escuta lá. Deixa eu ler. Muitas vezes ocorreu-me ser retirado do meu corpo e conduzido a mim mesmo. Ser retirado das coisas externas e introduzido em mim mesmo. Então ver uma beleza maravilhosa, tornando-se ainda maior a certeza de que pertenço à ordem superior dos seres, por ter realizado em ato a mais nobre forma de vida, ter me identificado com a divindade, ter me estabelecido nela, ter vivido o seu ato e me situado acima de tudo quanto é inteligível, exceto o Supremo. No entanto, depois dessa estadia na região divina, quando desço da inteligência ao raciocínio, pergunto-me perplexo como é possível a minha alma estar neste corpo, sendo ela, mesmo estando no corpo, essa coisa elevada que se revelou a mim? Deixa eu pular aqui. Devemos recorrer então ao divino Platão, que em muitas passagens de seus diálogos disse muitas coisas a respeito da alma, psique, e de sua descida no corpo, de maneira que podemos esperar obter algum esclarecimento por seu intermédio. O que então esse filósofo diz? Ele não diz que o mesmo em todos os lugares, ele não diz o mesmo em todos os lugares, de modo que não é fácil discernir com clareza o seu pensamento. No entanto, em toda a sua obra, ele despreza o mundo sensível e reprova o consórcio da alma com o corpo. Diz que a alma está acorrentada e sepultada nele, qualificando como uma grande verdade doutrina exposta nos mistérios de que aqui a alma está numa prisão. Ademais, a meu ver, a caverna para ele, assim como o antro para Empédocles, significa esse mundo sensível, pois Platão interpreta a libertação das cadeias e a subida para fora da caverna como uma jornada da alma em direção ao mundo inteligível. No Fedro, ele atribui à queda das asas sua descida a este mundo. Além disso, para ele, há períodos cíclicos, nos quais a alma que ascendeu tem de voltar aqui para baixo, enquanto outras são trazidas para cá devido a julgamentos, a azares, a fatalidades e a necessidades. O espiritismo. Dá para entender isso, não dá? De que existe uma realidade de fato superior, que a alma vai para lá, depois volta, depois pode voltar. E um armazém de então, assim, Só que Plotino não é Platão, lembra? Plotino ele acha que é Platão. E ele mesmo fala, eu não consigo entender Platão, é difícil entender. Assim, lendo o texto do próprio Platão, dá a impressão que ele acredita. Por isso que por muito tempo caminhava-se mais nessa direção só de interpretação. Depois que começou a cogitar uma outra alternativa de interpretação, de que ele estava só usando um linguajar mitológico para falar de uma filosofia racional. E aí é uma discussão. Plotino fala que ele nem sempre fala a mesma coisa. Deve ser isso que deve dar margem de interpretação.
Mas o que para mim parece é que o Plotino de fato acredita nesse mundo, nesse outro mundo. Ele de fato acredita, porque aqui fica claro, mas assim, a impressão que me dá é que o Plotino ele acredita mesmo nisso. Ele fala, como eu disse num trecho da obra, eu acho que deve estar nas anotações, que ele fala que hoje a alma é Sócrates, amanhã ela pode vir como um cavalo. Então ela desceu para um corpo, ela volta para um mundo inteligível, que é o lugar dela, e depois ela pode voltar de novo como um cavalo, enfim. É uma possibilidade. Inteligível. E depois no final a gente vai ver um pouquinho sobre a questão do que é o mundo material, e a gente vai ver que na verdade ele fala que a morte é um grande bem, porque é através da morte que a alma pode voltar ao lugar que é próprio dela. E ele fala como um local mesmo. Então eu sei que Plotino acredita nisso, mas a impressão que dá é que Plotino achava que era isso que Platão acreditava, né? Mas que é difícil para entender Platão muitas vezes. Rodrigo, essa ideia também não existe um filósofo anterior a Platão que ensinava algo semelhante nesse sentido, dessa primeira interpretação do mundo das ideias? Não tinha alguma coisa no primeiro século em relação a estudos de Hebreus, quando alguns citam? Mas Platão precede isso. Platão é século IV. Mas alguém antes dele? Porque Paulo, quando cita essa experiência, ele parece que ele está falando alguma coisa sem uma revelação, mas com um público que conhecia alguma coisa. Parece que tinha uma noção. Não sei se é um gnosticismo, uma variação do gnosticismo, não sei se é alguma coisa nesse sentido. A leitura que cria algo parecido. Só para situar na cronologia. A escola de Atenas surge no século do quarto para o terceiro, assim, né? Antes de Cristo. Antes disso não tem filosofia. Antes disso, as categorias filosóficas elas não existem. Tudo começa 400 anos antes de Cristo. Só que assim, tem todo um diálogo, é outro problema de interpretação. Assim. Alguns falam assim, até que ponto o que aconteceu na Grécia, em particular em Atenas, foi um milagre, ou até que ponto teve uma continuidade com algum material anterior em outras culturas, em particular Babilônia, ou então derivados dela. Então tem um cara, se vocês entenderem e quiserem ler, chama Jean-Pierre Vernant, ele chama assim o livro Origens do Pensamento Grego. Vai ter um capítulo em que ele dedica justamente para questionar até que ponto a filosofia surge na Grécia, isso é um fato. Antes de Platão não tem filósofo, só o Sócrates. Aqui no registro. Mas o que acontece da onde surge a filosofia? Então tem uma teoria que diz que de fato foi um milagre, foi uma ilustração súbita, e uma outra teoria que fala que não. Existem alguns elementos que foram colhidos aqui e acolá, e que de fato os gregos deram um salto inovador, mas que eles não partiram de lugar nenhum. Certamente não deve... Consequência do pensamento que já existia. Agora, filosofia nasce na Grécia, é importante ter isso em mente. Não existe filosofia hinduísta, filosofia no sentido errôneo do uso da palavra filosofia, é que as pessoas falam de uma filosofia hindu, filosofia budista. É um contrassenso, na verdade, essas colocações. Tranquilo aqui, gente? Vamos voltar para o texto do Belo, porque tem alguma coisa que agora ele vai apresentar que é muito importante para saber. Porque na verdade vai falar um pouquinho sobre a metafísica do Plotino. Mas assim, até agora, pelo que eu estou vendo, o Plotino é igual a Platão. O Plotino é igual a Platão. Assim, até agora sim. uma cópia. Vai ter uma coisa fundamental que ele vai se distanciar de Platão. Vocês vão perceber daqui. Eu vou fazer um esquema aqui, e depois vocês vão perceber como esse esquema ele não é platônico, por assim dizer. Página 30 aí, eu acho que é a inversa do Sobre o Belo. Fala assim, a beleza, então, beleza com B maiúsculo, com uma realidade que é identificada com o bem maiúsculo. Então é porque existe uma beleza e um bem, a minha alma, de alguma maneira, participa desse conceito.